Sejam muito bem-vindos, esse é o segundo podcast da nossa série Da Porta para Dentro, uma série que tem falado sobre família e a proposta aqui do nosso podcast é aprofundar algumas temáticas que nós tocamos na última mensagem da nossa série. Essa última mensagem foi sobre um lar protegido. Então, fazendo uma rápida recapitulação, começamos na parte 1 falando sobre um lar fundamentado, ou seja, nós temos aí traçado um paralelo entre a construção de uma casa física e a construção de um lar saudável. Na construção de uma casa física, tudo começa com um fundamento, um alicerce forte, um alicerce adequado, um alicerce resistente. Então, o que seria esse alicerce falando de lar saudável? Nós falamos sobre isso, sobre esses fundamentos. Essa foi a parte 1, um lar fundamentado. E aí, na última parte, na nossa última mensagem, o nosso tema foi um lar protegido, porque o segundo passo da construção de uma casa é erguer os seus muros, muros de proteção. E aí nós falamos um pouquinho sobre alguns muros de proteção, algumas decisões que são importantíssimas para nós protegermos o nosso lar do ponto de vista emocional e espiritual. Eu tenho aqui alguns convidados para o nosso podcast, convidados maravilhosos, amigos, gente aí da casa, gente incrível que vai aí conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, rapidamente apresentando, eu tenho aqui comigo a pastora Roberta Tenório, da equipe da Cerveira Centro. Seja bem-vinda, Robertinha. Obrigada. Jeânia Feitosa, pastora Jeânia, ali do nosso campus em Maracanaú, juntamente com o Júlio. Seja bem-vinda, Gê. Olá, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês. Bom demais, Gê. E também tenho aqui comigo meu amigo pastor Jorge, que serve conosco no nosso quarto, no nosso campus ali, Santos Dumont. Jorge, obrigado pela sua contribuição, sua participação, seja muito bem-vindo. Tudo bem, tudo bom, João Vitor, Roberta, Jeane, todo mundo que está assistindo aqui. Deus abençoe a todos, hein? Vamos lá, então, conversar, gente. Bom demais. Nós falamos sobre um lar protegido, proteção. Claro, não proteção física, mas proteção emocional e espiritual para os nossos lares. E é interessante a gente falar isso sobre proteção, porque, bom, as nossas casas, muitas vezes, elas estão muito bem protegidas do ponto de vista físico. Então, principalmente aqui na nossa cultura brasileira, temos aí o hábito de colocar cerca elétrica, muros altos, mas quantas vezes nós estamos vulneráveis do ponto de vista emocional e espiritual, né? E falamos sobre algumas proteções, e a primeira foi a necessidade de trocar mentira por verdade, a importância de a verdade reinar. Eu queria que a gente começasse discutindo esse primeiro ponto, e a pergunta que eu queria lançar para dar um start aqui nesse ponto é o seguinte: o que é que vocês pensam sobre por que é que o lar, a família, que é um ambiente onde deveria existir tanta confiança. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, pai, mãe, filho, tio, avô, pessoas que já têm aí uma união sanguínea, um laço que já naturalmente os une, que é esse laço sanguíneo. Então, deveria ser um ambiente de muita confiança, deveria existir essa tranquilidade de o filho externar para o pai o que está sentindo, o pai falar com seus filhos o que precisa ser corrigido, a esposa sentar com o seu cônjuge e colocar algumas coisas. Mas por que que e aí eu queria lançar para vocês, não é uma contradição? Por que é que nesse ambiente que deveria existir tanta confiança, às vezes existem tantas mentiras? Não mentiras escandalosas, às vezes mentirinhas, mentiras discretas, sutis, omissões, silêncios, coisas não discutidas, coisas que permanecem ali, não é? Encobertas, sem serem ali tocadas, evitadas e não enfrentadas. O que é que vocês acham? Por que disso? Né? Jorge, Jeane ou Roberta, quem quiser começar, o que é que vocês acham sobre isso daí? Bom, João Vitor, eu acredito assim que... E aí eu costumo muito dizer, né, e falar sobre segredos familiares. Né? Existe os chamados segredos familiares, né? Que a gente poderia comparar às mentiras, né? Ou mentirinhas, se a gente pudesse falar. Né? E esses segredos familiares, eles surgem já de muito tempo, né? Que já vem passando de geração em geração. A gente sabe que tudo se origina no pecado, a gente sabe que tudo se origina ali na perda, né, da santidade, da conexão com Deus. Então, cada pessoa começa a viver no seu próprio estilo de vida e a exigir do outro uma resposta ao seu estilo de vida.
né? E quando as famílias elas começam a viver esses segredos familiares, existem muitos problemas que vão acontecendo no dia a dia. E esses problemas, como, por exemplo, a negação de algo que esteja acontecendo, às vezes tem aquele famoso elefante sentado na sala, né? Onde todo mundo sabe que tem um problema, mas todo mundo passa por ele, finge que não viu, faz de conta que não existe e segue a vida tocando. Ou seja, são coisas que estão acontecendo, mas se fazem de conta que não está ali. Então, na minha perspectiva, eu acredito que o problema ele está na raiz. Se existe, né, até tem um versículo que foi citado, né, já na ministração da palavra, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E tem algo assim que, para encerrar esse momento que eu estou participando dessa pergunta, eu gosto muito de mencionar que essa palavra conhecereis, né, ela no seu original, ela não é o ato de saber ou conhecer propriamente dito, mas ela está muito mais ligada ao ato de experimentar e andar com. Ou seja, no momento que eu ando com a verdade, no momento que eu experimento a verdade, e a verdade se chama Jesus, essa verdade, ela me liberta para poder viver tudo aquilo que Deus tem para mim, né? Então, eu vejo mais ou menos assim, João Vitor, em poucas palavras, né? Perfeito, não, muito bom. Eu queria, Robertinha, G, se vocês puderem discutir, por exemplo, puxando o que o Jorge comentou, essa questão de segredos familiares. O elefante branco que fica muitas vezes dentro de casa, né, Jorge, que você até usou o termo negação, ou seja, esse mecanismo de fuga, né? E assim, a gente tem uma facilidade, quando eu digo a gente, aí eu estou usando, né, esse agente aí, né, geralmente, nós temos a facilidade de falar dos nossos elefantes brancos no salão de beleza, né, assim? No salão de beleza, no trabalho, com uma amiga da igreja, com uma pessoa... Da porta para fora, a gente busca ajuda sobre isso, e da porta para... Não é assim? Adolescente, por exemplo, o menino fala da vida no WhatsApp lá pro colega e tal, mas não abre para mãe e para pai. Bora falar um pouquinho sobre isso. O que é que vocês pensam, Gê, Roberto? Uma coisa que eu estava pensando enquanto todo mundo estava falando era, dentro dos seios familiares, o que eu vejo muito também que pode acontecer não é só porque tem o laço, né? Tem o laço sanguíneo, que necessariamente vai ter a construção do relacionamento, a intimidade, a confiança. Então, a gente pode ver também que tem muitas famílias que são estranhos dentro de casa. Eles têm um laço, eles têm, às vezes, aquele amor falado. Eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Mas, assim, na construção do dia a dia, tem um isolamento dentro de casa, então não tem o diálogo. E aí é onde acontece o que o João estava falando. Às vezes as pessoas se sentem mais confortáveis em falar para um estranho do que falar para alguém que está dentro de casa. Tem várias questões, mas eu acredito que uma das formas é a gente, de fato, demonstrar que se importa com a pessoa que está dentro da nossa casa. A casa não é só um lugar que a gente vem dormir ou que a gente vem descarregar tudo o que aconteceu de ruim ou de bom, ou seja lá do que for, fora de casa, e a gente vem e descarrega. Acontece muito isso, a gente torna muito familiar, porque aquele povo está ali com a gente todos os dias, então a gente torna aquilo como se fosse algo de não tanta relevância, e os de fora, às vezes, acabam tendo mais importância do que os de dentro de casa. Então, eu vejo que a gente tem que quebrar isso, se importando de fato, olhando nos olhos, perguntando mesmo. Então, assim, dando essa atenção. E isso é uma construção. Isso não vai acontecer só por um laço sanguíneo ou só porque a gente mora dentro da mesma casa. E talvez seja o local mais difícil também, para que a gente seja vulnerável, porque é muito mais fácil a gente contar algum problema também para alguém que a gente contou, soltou e depois foi viver a nossa vida, mas dentro de casa a gente vai ter que encarar de uma forma diferente. Então, entra muitas questões aí que a gente também pode comentar um pouco mais sobre isso, a gente pode entrar mais, mas eu queria deixar um pouco dessa perspectiva para cada um de nós. Eu queria, Gê, que você comentasse um pouquinho
nessa perspectiva de solução. Por exemplo, você e Júlia aí têm uma família linda, né? As meninas maravilhosas aí, uma casa cheia. E aí eu queria te perguntar assim, por exemplo, uma coisa que eu admiro em vocês, e eu acredito que muitas pessoas aí que estão nos escutando vão se identificar com isso, com essa questão, é filhos e filhas. E vocês têm algo que é essa busca pela amizade, pela confiança deles, essa construção desse relacionamento, não é? Que é muito importante. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, partindo para a solução. Como é que a gente pode, como é que nós podemos transformar os nossos lares em ambientes em que o outro ele é incentivado a trazer a verdade dele à tona, em que o outro se sente livre para abrir, e também lares onde o confronto, quando necessário, ele acontece, ele não é algo estranho, não é assim o fim do mundo, não. É natural. A confissão é natural e o confronto é natural. Faz sentido isso daí? Fala um pouquinho assim, na prática, como é que você... Fala alguns insights, algumas dicas sobre isso. Sim, muito bom a tua pergunta, João, porque eu creio que seja hoje o maior desafio dentro dos lares você aproximar, ter essa aproximação com os filhos e entre os cônjuges também, né? Então, assim, a gente vê que precisa ter esse local de segurança, onde você possa falar sem ser criticado, sem você ser julgado. Então, isso é muito importante. Então, como é que, de forma prática, a gente faz isso com as nossas filhas, né? Nossa família é reconstituída, vocês sabem, e talvez vocês que estão me ouvindo aqui pela primeira vez, a minha família, eu e o Júlio, nós temos uma família reconstituída, uma família mosaico. Então, requer mais atenção, requer mais cuidado, requer uma atenção. Por quê? Porque nós viemos de estruturas diferentes. Quando eu encontrei o Júlio na igreja, eu já estava 7 anos divorciada, o Júlio estava 3 anos divorciado. E pela graça e a misericórdia de Deus, nós tivemos a oportunidade de reconstituir a nossa família. Então, eu tenho uma filha do primeiro relacionamento e o Júlio tem 2 filhas do primeiro relacionamento. Então, requer, sim, muito cuidado, requer, sim, muito amor. Então, de forma prática, a primeira coisa que a gente decide fazer diariamente, ouvir. Ouvir, gente, sem criticar. Opiniões distintas, opiniões diferentes, mas a gente escuta. É aquela coisa, o que é escutar? É você não interromper a pessoa quando ela estiver falando, de forma bem simples. Às vezes, seu filho quer falar alguma coisa, aí a mãe já diz, não, está errado, você está errado, e já começa a atropelar a fala do adolescente, a fala do seu filho. Muito isso bom, Gê, inibe, e isso vai retrair o seu filho. A não dizer, minha mãe, eu não tenho espaço para falar com a minha mãe. E aí é o perigo, porque como ele não expõe o que ele sente, ele vai fazer isso através de amizades que talvez não sejam tão saudáveis para ele, ele vai fazer isso através da internet, de situações que ele vai ver em filmes. Então, de forma prática, escute. Por mais que você tenha razão, mãe ou pai, ou esposo ou esposa, escute a outra parte. Aprenda a ouvir, aprenda a entender, para depois você se colocar de uma forma sábia, porque a forma como você vai conversar vai trazer a solução, vai trazer o entendimento, vai trazer juntos ali, você diz, mas que tal pensar nisso aqui? Meu filho, você já pensou nisso aqui? E tal, você começa a gerar uma perspectiva nele de uma outra solução, uma outra forma de ele ver aquela situação, aquela opinião. Eu creio nisso, sabe, João Vitor? Um lugar menos crítica e mais acolhimento. Mais acolhimento, né? E assim, esse acolhimento não significa conivência nem concordância, né, Jorge? Não significa nem conivência nem concordância, que é assim, talvez a gente vá tocar um pouquinho mais desse ponto, né? Ali quando nós falarmos sobre o terceiro ponto da mensagem, que foi sobre perdão, trocar julgamento por perdão, né? Mas assim, a gente já poderia aqui falar um pouquinho sobre isso,
sobre essa linha que divide o eu aceitar sem o ser conivente, eu acolher sem necessariamente eu passar a mão sobre aquilo dali, porque tem coisas a serem, não é, corrigidas tanto na relação quanto com seus filhos, não é? O que é que você pensa sobre isso, Jorge? Assim, como é que a gente pode gerar isso, né? Eu acolho, eu escuto, eu te deixo sabendo que aqui é um local seguro para você expor o que precisa ser exposto, mas não necessariamente eu vou concordar com tudo, não necessariamente eu vou jogar confetes para aquilo que você vai falar. Fala um pouquinho sobre isso. Muito boa essa interação, né, que está tendo aqui com cada pessoa compartilhando um pouco do seu coração, do seu entendimento, né? Você, João Vitor, Robertinha, Jeânia. E veio à minha cabeça uma coisa muito interessante a respeito do que você está falando aí, João Vitor. No centro do relacionamento, de qualquer relacionamento, existe algo que é a intimidade. Você se relaciona e a intimidade está dentro desse relacionamento. Você para se relacionar, você precisa ter uma certa intimidade. E aí vão os graus de intimidade, correto? Só que dentro da intimidade, no centro da intimidade, existe algo mais, que é a confiança. Você só tem intimidade com quem você confia. E dentro da confiança, no centro da confiança, existem atos de verdade, né? O ato prático de vida, de quem eu sou, a minha vida na vida do outro. Quando nós falamos de família, e aí trazendo um pouquinho, né, meus pais são separados desde que eu tenho 1 ano de idade, então eu vim morar já com a minha avó, 2 tias, minha mãe e meu irmão, né? Então, esse foi o meu cenário de infância e adolescência. E eu tive que aprender muito isso. Por quê? Porque dentro de casa, para que houvesse uma harmonia e para que houvesse uma realidade de família, que muitas vezes foi difícil existir, até pela falta de conhecimento, pela falta de aproximação com Deus, de conhecimento bíblico, e, enfim, de vida, por muitas vezes não haviam confissões. E quando a gente fala sobre confissões, a gente fala sobre rasgar o coração. Então, quando é que eu posso confiar em alguém para ter intimidade com alguém, para me relacionar com alguém dentro da minha própria casa? Quando eu sou verdadeiramente quem eu sou. E isso eu acredito, é uma opinião minha, é uma coisa pessoal do Jorge, eu acredito que começa dos pais. Porque uma criança não tem entendimento, né? Então, ela está sendo criada e está sendo desenvolvida para isso. Então, quando os pais eles não têm esse entendimento de serem totalmente verdadeiros, de trazer a realidade, de não ser conivente, mas ao mesmo tempo também não ser estúpido, ou grosseiro, ou silencioso, porque às vezes, João, há de convir comigo, que às vezes o silêncio dói mais do que um grito. Às vezes o calar dói mais do que uma palmada. Eu gosto de falar que existem ausências que machucam mais do que presenças. Né? Existem faltas, né? Assim, esse eu dou para trás e você, poxa vida, eu contava com você, né? Então, eu acredito, assim, João Vitor, que no cerne dessa questão de ser aquela pessoa que traz o equilíbrio, né, para dentro de casa, não vou ser nem 8 nem 80, mas vou estar ali na medida certa, né, que que nem Jean Paul Sartre fala, né? Ele fala que a vida é como você andar de bicicleta. Né? Você está todo tempo nesse vai para um lado para o outro, tá procurando esse equilíbrio, né? Essa homeostase, né? Como ele chama. E isso é interessante porque eu preciso primeiramente de intimidade, eu preciso rasgar meu coração, eu preciso dizer quem eu sou, eu preciso, quando eu tenho vontade de chorar, ei, chora, e explica, eu estou chorando por causa disso, não gostei do que você fez, não gostei do que você falou. Uma coisa que eu aprendi muito na minha vida para poder quebrar todo tipo de, como é que eu posso dizer, de falta de conhecimento ou uma interpretação errada das coisas, é perguntar para a pessoa assim, falar assim, ei, me parece, sabe? Me parece que você quis dizer isso. É isso mesmo? Me parece que você se sentiu assim quando eu disse isso. Foi isso que aconteceu? Porque eu começo a desnudar aquilo que estava cortinado. E eu começo, sim, a entrar na vida do outro. Então, na vida do pai, com a mãe e os filhos, né? Então, eu vejo que é essa dinâmica que precisa existir, sabe, João Vitor? Muito bom.
E assim, uma simples frase, né? Uma simples maneira de colocar, muda todo o tom de uma conversa, né, Jorge? O que você está colocando. Poxa, olha a frase, abre aspas, me parece que. Não é assim, você está, você fez, você é. Não é? Às vezes nós somos tão taxativos em falar o outro é, o outro fez, o outro disse. Não, calma aí. Me parece que eu entendi dessa maneira. Me parece que você está assim, né? E abre aí um caminho, né, um canal para uma conversa. E trocar mentira por verdade. Bora falar agora sobre o nosso segundo ponto, né? Foi uma mensagem de 3 pontos. E aí, sobre lar protegido, nós comentamos também sobre a proteção que acontece, os muros de proteção que são erguidos, quando nós substituímos o descontrole pelo autocontrole. Quando nós trocamos o descontrole pelo autocontrole. E aí eu queria fazer uma rápida introdução aí nesse ponto, colocando que eu penso que quando nós estamos tomados pelo descontrole, ou seja, quando existe uma ausência de autocontrole, que na linguagem bíblica, não é, do apóstolo Paulo em Gálatas 5, é o domínio próprio. Então, na falta de domínio próprio, eu me torno meu próprio demônio. Olha que coisa forte, eu me torno mais perigoso que o próprio diabo. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as próprias mãos o destrói. E aqui, esse versículo poderia ser aplicado para o homem também, para os filhos, para todo mundo, para tio, para avô, qualquer pessoa que da porta para dentro tem essa função de construir o lar. Na falta de domínio próprio, a gente acaba destruindo o lar que lá no fundo do nosso coração a gente queria tanto construir. E aí, gente, eu queria lançar para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre trocar o descontrole pelo autocontrole, tá? A primeira coisa aqui que eu queria que a gente conversasse um pouquinho é quais descontroles são perigosos para o nosso lar. Quais tipos de descontroles? Em quais áreas, assim, à medida que a gente vai perdendo o controle, no caso, em nós, o autocontrole, né? O nosso lar vai sendo atingido e vai sendo afetado negativamente. Então, quais descontroles? Bora falar um pouquinho sobre isso. Eu vejo assim que tem o descontrole das entradas mesmo da gente. Eu acho que começa um pouco no que a gente consome, no que a gente vê, no que a gente começa a achar natural. Então, eu penso assim, que às vezes uma perversão de um comportamento, ela vem muito pelo que está dentro do nosso imaginário, dentro do nosso coração. E se a gente não tiver esse autoconhecimento de nós olharmos para nós e percebermos isso, a gente pode acabar sempre colocando para fora o pior, né? O que está dentro de nós, o pior. E aí vem o descontrole na fala, as palavras que saem da nossa boca, porque a Bíblia é muito clara em dizer que você pode construir ou você pode destruir, você pode dar vida ou você pode matar. Então, quando você, enfim, vamos supor, você consome muito esse conteúdo ou vê muito essas pessoas que têm esse vocabulário torpe, por exemplo, e aí você começa a trazer isso para dentro da sua casa e na primeira discussão que você tem com a sua esposa ou com seus filhos, você começa a lançar essas palavras. E aí você começa aos poucos e matando a autoestima, matando a autoconfiança, matando o relacionamento, matando a intimidade. E aí, mais uma vez, volta para a questão do autoconhecimento. Você precisa se perceber. Você precisa realmente, como adultos, né? A gente está aqui conversando como adultos e com adultos. Então, esse descontrole da fala, o descontrole, entrando aqui para a parte familiar, em relação à intimidade com a esposa, vou falar dessa parte, né? O descontrole do que homens estão vendo e, enfim, vão por caminhos, por exemplo, de pornografia, ou mulheres também vão por esse caminho e aí vai matando a intimidade, porque já vai vendo o outro com outra percepção, como um objeto, como isso, ou, enfim, como... Então, esse descontrole, os descontroles das entradas, eles acabam evidenciando muita coisa nas saídas.
E isso é importante hoje a gente parar para perceber como é que tá as nossas respostas dentro dos nossos relacionamentos, o nosso diálogo, o nosso vocabulário, o que a gente consome, o que a gente tem permitido mesmo entrar dentro do nosso coração e de uma forma ou de outra isso vai sair, isso vai para fora de nós. Então, eu penso que voltar, ter esse domínio próprio das entradas, ver o que realmente são pensamentos puros, o que eu estou consumindo, está me levando a uma vida de mais pureza, de mais santidade, de mais proteção com a minha casa, comigo mesmo em primeiro lugar e com a minha casa, ou não? Eu acho que a gente poderia também olhar um pouco por essa ótica. Eu queria fazer uma observação, Robertinho, antes da gente fazer uma contribuição, é que o que você está colocando em resumo é o que Jesus fala nos evangelhos quando ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. E claro que aqui, esse mesmo versículo a gente poderia parafraseá-lo e ampliá-lo, não é? Então, assim, a boca fala do que o coração está cheio, mas também eu trato o outro a partir daquilo que o meu coração está cheio, a minha intimidade com o meu cônjuge, não é? Vai ter ali impactos a partir daquilo que o meu coração está cheio, ou seja, o que está cheio, minha mente, meu coração, como você colocou, meu imaginário, tudo isso que eu depositei aqui dentro de mim vai repercutir ali na minha intimidade com o meu cônjuge, não é? E por aí vai. Então, assim, você falou sobre esse controle das entradas, muito importante. G? Era exatamente esse versículo que eu ia trazer. A boca fala do que o coração está cheio. Porque, de fato, gente, a gente necessita parar de viver uma vida de máscaras, sabe, João? Uma vida que não condiz com aquilo que a gente tem declarado a viver, que a gente tem realmente se proposto a estar, que é na palavra de Deus. Então, assim, quando o fruto do Espírito, quando é que isso é um termômetro até para você ver a tua caminhada cristã. Porque os frutos do Espírito, eles serão fortalecidos, então, o domínio próprio, todos os frutos, eles vão estar aflorados se você tiver realmente uma vida com Deus. E isso abre para todos os teus relacionamentos, para tudo que você fizer. Então, isso é um termômetro da nossa caminhada cristã, os frutos do Espírito. Porque eu creio, sim, se você tiver, de fato, mergulhado na palavra, realmente com a intimidade com o Espírito Santo, meu irmão, você vai ter mais sabedoria no falar, você vai ter mais longanimidade com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa. Tudo está na raiz. Tudo está na raiz. A vida espiritual da gente precisa estar fortalecida, precisa realmente ser verdadeira. Eu acredito, sabe, João, que realmente essa série que a gente está tratando precisa despertar o povo a viver uma vida realmente com Cristo, uma vida profunda, sabe? Não é negar, a fé não nega o problema, a gente não está dizendo, não existe. Existe, a humanidade existe, mas quando você realmente busca o Senhor, você realmente tem relacionamento com o Espírito Santo, o fruto vem. É uma consequência. Então, você vai ter, sim, mais paciência com seu filho, você vai viver pelo Espírito. Então, eu vejo muito isso. É uma forma maior, é mais ampla. Ou seja, às vezes, nós estamos querendo, né, G, tratar dessa questão, por exemplo, do autocontrole só no nível, assim, do 2, 3 regras para que eu possa ser mais controlado. Não é assim? E a gente deixa de lado esse arsenal sobrenatural que, como filhos de Deus, nós temos à nossa disposição, que é o poder e a presença do Espírito Santo. É um privilégio que nós temos em Deus, em Cristo Jesus, né? Nós temos essa arma. Então, assim, é o texto de Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele diz, olha, as armas da nossa milícia não são terrenas, não são carnais. Isso. É como se ele dissesse assim, vocês não têm só a força de vontade, vocês não têm só 2, 3 insights de como lidar com isso. Vocês têm mais. Amém. As armas da nossa milícia, diz Paulo, são espirituais e poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofismas, né? Então, assim,
É esse arsenal poderoso, e é a presença do Espírito Santo. Eu acho que, assim, nós todos aqui vamos concordar, e Jorge, se você quiser aí, talvez, tocar ou aprofundar nesse ponto, nós vamos concordar que, gente, de vez em quando, eu e a Sara, a gente conversa assim, né? Nós passamos um tempo em Fortaleza, enfim, e revimos algumas pessoas que a gente gosta muito, tem um carinho muito grande, e a gente se pegou conversando com o outro. Amor, né? Ela falando comigo, amor, como é que tem gente que acha que consegue dar certo sem Jesus? Como é que tem gente meu Deus, como é que tem gente que vive achando que sem a presença de Deus, cara, família, casamento, gente, casamento, 2 serem um, pelo amor de Deus, isso é milagre, só Deus opera, né? Então eu acho que a gente precisa mesmo, cada vez mais, buscar isso, crer nisso. Jorge, você quer acrescentar algo sobre essa questão do autocontrole? Eu acredito assim que a família é como se fosse uma árvore e cada membro como se fosse cada ramo, né? Cada ramo segue em direção a algum lugar, mas todos estão em um mesmo tronco e firmados em uma mesma raiz, né? E por cada membro estar direcionado, porque tem o seu destino, tem o seu propósito, tem o seu sentido da vida, tem a sua busca, a sua individualidade, a sua personalidade, as suas emoções, a sua conduta, as suas respostas, reações. Diante disso surgem os conflitos, né? Porque eu estou querendo crescer para cá, o outro está querendo crescer para cá, mas nós somos uma família, estamos conectados, isso dentro da igreja também, né? Que é uma grande família, né? Existe um versículo lá em Provérbios, né, que é Provérbios 16, 32, ele fala mais ou menos assim, parafraseando, né, que é melhor o homem ser paciente do que ser um guerreiro. E é melhor, meu Deus... Conquistar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Pronto, melhor... Exatamente, controlar, aí ele fala lá numa versão, o seu espírito, isso aí, do que conquistar uma cidade, ou seja, esse autocontrole, né, que eu preciso ter, da forma de ter uma paciência, como eu também de saber aonde eu preciso ir, quando ir, e se ir. Eu me lembro muito, assim, que no começo do meu relacionamento com a Roberta, eu me lembro de um dia específico, a gente andando no shopping e tudo, a gente começou a discutir, sabe, tem uma briguinha, né, uma DR, começou a discutir, e eu comecei a esquentar, sabe, João Vitor? Eu comecei a ficar, tipo, nervoso já, e não aceitando o que ela estava falando, e ela dizendo, e eu, assim, e já estava no meio, assim, mais aberto, né? Eu disse, meu irmão, eu me conheço, eu não vou querer, tipo, explodir, né? Não vou querer me irritar aqui. Aí eu falei assim, Roberto, eu não quero conversar mais sobre isso agora, porque eu sei do meu limite. Eu sei. E eu vejo que uma das grandes coisas que tem a ver com o descontrole e o autocontrole é você respeitar o seu limite. É você saber até onde você vai. Eu poderia ter continuado aquela DR e ter acabado brigando mais sério com ela brigando mais sério comigo, a gente ter ficado mal com o outro, mas porque eu tive um insight, uma sabedoria vinda do Espírito, eu pude falar naquele momento que o meu limite era não continuar aquela conversa. E falei para ela, Roberta, vamos conversar isso depois, porque eu preciso primeiro equilibrar a minha mente, minhas emoções, para que a gente possa discutir esse assunto de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais justa, até para eu não puxar a sardinha para o meu lado. Porque a tendência do descontrole é isso. Se você parar para pensar, o descontrole é o quê? O melhor para mim. O descontrole nunca vai ser o melhor para o outro. Vamos descontrolar amando intensamente o outro. O descontrole nunca é altruísta, né, Jorge? O outro, fazendo as coisas para o outro. Não, é o que? O descontrole é o quê? Eu quero mais, eu preciso de mais, eu tenho que ter mais, o melhor é para mim, se não for para mim, não vai ter para o outro, e aí torna a balança desequilibrada, né? E eu aprendi com isso que entender o meu limite e respeitar o limite do outro vai facilitar o meu autocontrole. Bem como também eu acredito assim, eu acredito que em momentos difíceis da vida, ou em momentos comuns, aí eu acredito que tipo, isso precisa ser uma coisa já feita e realizada antecipadamente, né? É você traçar na sua mente, sabe? Um comprometimento com você. Existem coisas, João Vitor, que eu, tipo assim, eu prometo para mim mesmo. Tipo assim, eu prometo que não vou falar alto com a Roberta.
Para mim, eu falo assim, eu me comprometo assim, meu irmão, faça o que acontecer, faça chuva, faça sol, eu não vou falar alto com a Roberta, mesmo que eu tenha razão, né? Então, mesmo que o Joey, ele pegue e faça uma traquinagem, que ele não faz, ele é uma bênção, mas eu posso dizer para você que eu vou continuar mantendo a minha serenidade. Então, existem coisas que vai facilitar o nosso autocontrole se nós fizermos um comprometimento prévio, entendeu? De coisas que eu já sei que pode acontecer de eu me descontrolar. Então, tem pessoas que se descontrolam com a comida, tem pessoas que se descontrolam na fala, não sabem medida de falar, como a Robertinha falou, né? A Jenny também completou. Tem pessoas que não sabem ouvir, né? Só querem falar, mas não sabem ouvir. E aí eu começo a me comprometer. Cara, hoje eu vou ouvir mais as pessoas. Aí eu passo o dia hoje ouvindo mais as pessoas. E vai chegar um momento que isso vai se tornar um hábito concreto para mim e eu vou começar a viver uma vida melhor do que antes, né? Então, trazendo um pouquinho sobre isso, seria essa visão que eu tenho sobre o descontrole e o autocontrole. Excelente, muito bom, Jorge. Sabe assim, gente, eu por exemplo, na minha vida, eu vejo que existem coisas que, se eu não gerenciar bem da porta para fora, eu acabo levando-as da porta para dentro e perdendo o controle da porta para dentro. Ou seja, me alterando, mexendo com o meu da porta para dentro. Por exemplo, na minha vida, né? Eu amo o que eu faço. E a Sarinha às vezes diz, amor, você é churchaholic, né? Uma mistura de workaholic com igreja, assim, você é aquela coisa, ama igreja, 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 você de férias quer estar na igreja e tá entendendo? Mas uma coisa que no nosso casamento, por exemplo, ela me chamou a atenção em alguns momentos e eu precisei fazer essa mudança drástica, porque eu comecei a ver assim, isso daqui vai mexer com a minha casa, isso vai mexer com a pessoa mais importante da minha vida depois de Jesus, né? Que é o meu relacionamento com a minha esposa, vai mexer. Que é o quê? Eu amo o que eu faço da porta para fora, mas se eu me sobrecarrego, se eu coloco fardos excessivos sobre mim da porta para fora, o que é que resta da porta para dentro? Os meus restos. O que resta da minha energia, o que resta da minha paciência, o que resta do meu pavio. E aí é complicado, né? Então, a importância da gente gerir o nosso da porta para fora. E uma última coisa que eu queria comentar ainda dentro desse tópico, né, e eu queria que você, Robertinha, falasse um pouquinho sobre isso, é o fato de que nós estamos conversando tudo isso e quem nos escuta, grande parte do público que nos escuta aqui nesse podcast é um público cristão, é um público que tem aí uma fé em Jesus Cristo. E nós gostaríamos muito de não precisar estar falando, por exemplo, de violência doméstica, de violência no contexto da família, seja verbal, seja física, seja psicológica, não é? Então, com todas as suas variantes aí. Mas infelizmente existe, né? Nós, como pastores, atendemos, temos experiência de atender, de aconselhar pessoas que passam por isso. Às vezes, no contexto de igreja, ainda existem aqueles que utilizam textos bíblicos como eu sou o cabeça ou eu sou a autoridade e interpreta que, sendo eu a autoridade dentro de casa, eu posso exercer essa autoridade de qualquer forma e de qualquer maneira e confunde a autoridade com autoritarismo. Então, assim, é tempo da gente trazer luz, colocar os holofotes sobre esse tópico de violência nos nossos lares, nas nossas famílias e colocar um basta e dizer que isso não convém ao povo de Deus, né? Então, Robertinha, você pode conversar um pouco sobre isso, comentar o que é que você pensa sobre isso? Até antes mesmo desse tópico específico, eu estava pensando assim, até quando o João falou a questão do churchaholic, né? Se a gente parar para pensar, as pessoas que Deus mais confiou, digamos assim, as almas que Deus mais confiou nas nossas mãos são a nossa família, são essas pessoas. Então, eu vejo que são essas pessoas prioritariamente, acima de qualquer outra comunidade, não importa se a igreja tem 1, 2, 10 mil pessoas. As pessoas mais importantes que Deus confiou para você foi a sua família. E aí, quando a gente para pensar nisso,
Eu não tenho filhos ainda, mas vamos olhar na perspectiva de criança, porque às vezes quando você olha para adulto, você tende já tá com o olhar mais corrompido. Mas é como se você tivesse ali mostrando o mundo àquela criança, para ela se desenvolver da melhor forma, para ela ser generosa, para ela dar certo na vida, para ela viver literalmente o melhor de Deus. E a mesma coisa deveria ser com o nosso cônjuge, com a nossa esposa. A gente deveria ser as pessoas que vão impulsionar, empurrar para o bem, para o melhor, encorajar. É impossível a gente parar para pensar em Jesus e achar que em algum momento essa liderança que ele nos concede, seja como homem ou como mulher, liderança de ser o cabeça, liderança de, enfim, liderança de poder, é impossível a gente dissociar isso a uma liderança de serviço. Porque Jesus, com o próprio exemplo, ele mostrou, a liderança, ela é sobre serviço e não sobre poder, poder no sentido ruim da coisa. E aí o que acontece muito, até quando tem uma interpretação dessa errada, é uma pessoa dissociar a mensagem do autor, dissociar de Jesus, porque não tem como. Vamos lá pensar, Jesus chamaria uma mulher de uma palavra torpe como vagabunda ou vagabundo? Entende? Então, a liderança que Deus me deu foi para usar essa palavra para construir. Eu estou usando essa palavra com a pessoa mais importante da minha vida, o meu marido, a minha esposa e os meus filhos, entende? Então, eu acho que quando a gente, de fato, entender a palavra pela hermenêutica de Jesus através do exemplo dele, e a gente olhar para nós, fica muito mais fácil, porque Jesus nunca usaria da vara, da mão, do cinto para bater em mim ou em qualquer um de nós. Pelo contrário, ele mesmo sabendo tudo de errado que a gente faz, vai fazer ou fez, em todo momento ele acolhe para empurrar para frente, para dar um futuro. Então, quando um homem ou uma mulher age a partir desse entendimento, dessa ótica, é impossível você olhar para uma atitude de chamar uma pessoa de um nome que destrói, ou de ter uma atitude que destrói a autoestima, a competência ou a capacidade, e você está associando isso ao evangelho. Assim, não vamos ser... a palavra chega a me dar um nervoso, assim, porque eu fico pensando que é uma canalice mesmo, eu acho que não tem outra palavra, de a gente achar que com essas atitudes, não, eu estou respaldado na palavra. Gente, me poupe, né? Eu acho que a gente está aqui, mais uma vez, falando com adultos, e como adultos, se você tem esse problema de ira, se você tem esse problema com agressividade, você tem que se tratar. Você tem que se tratar e muitas vezes, sim, é espiritualmente, é com o joelho no chão, é com a Bíblia, é com jejum, é com oração, mas muitas vezes é com psiquiatra, é com psicólogo, porque talvez a sua mente, você viu na infância, sei lá, e aí você está reproduzindo. E mesmo na igreja, você pode estar continuando a reproduzir algo que é extremamente nocivo para você, para a sua família e para o que Deus quer da sua vida. Então, eu acho que a gente tem que realmente se abrir, JV e Jorge e G, eu acho que todo mundo concorda, é para se tratar. Porque pessoas que têm essa agressividade, essa impulsividade, esse ímpeto de qualquer coisa bater, e eu não estou dizendo só em homem e mulher, não, em criança também. Será mesmo que a educação mais correta é você usar um versículo, dizer que Deus, que em Provérbios a educação é por meio de vara? Será que realmente a gente precisa se respaldar um descontrole para dizer que isso é o saudável? Então, assim, gente, a gente precisa refletir, a gente precisa não ficar usando a Bíblia, se machucou, se anulou, se calou, se fez alguma coisa, a gente já está pecando, porque a gente já está usando liderança e poder de uma forma não saudável. Então, o meu convite aqui de todo o coração, para mim, para todos nós, porque todos, gente, não é porque você cometeu isso, que eu não posso, mesmo eu falando isso, amanhã eu não posso cometer, não é sobre isso. É sobre quem cometeu, não cometeu, é pior ou melhor. É sobre a gente se perceber e a gente não basear as nossas coisas cruéis e ruins na palavra de Deus. Está respaldando uma atitude errada, está respaldando algo cruel com as pessoas que, mais uma vez, eu volto para o início da minha fala, que Deus confiou as almas nas nossas mãos. Deus confiou. E assim, Robertinha, eu
queria já estava aqui planejado entrar nesse último tópico que vamos abordar aqui da nossa conversa, mas eu só queria fazer um adendo que você colocou o fato de que às vezes a questão que eu digo, é meu filho que me tira do sério, é minha esposa ou meu marido que me tira do sério. A gente tem essa coisa do ele me tira do sério. Mas até que ponto eu já não estou fora de mim? Entende? Independente do outro, porque existem coisas não resolvidas em mim. Então tem coisas que não é da relação. Não é que, porque eu não estou dando certo, eu e meu marido, eu e meus filhos, eu não estou... Não, mas calma aí. Tem coisa não resolvida em mim. Tem coisas que estão desconcertadas em mim. Tem coisas que estão desarranjadas dentro de mim. E aí entra aquela frase do faça um favor a você e às pessoas que você ama. Cure-se de você mesmo. No sentido de, como você bem pontuou, Roberta, se precisa buscar ajuda, busque ajuda, né? A Jorge, Robertinha aí, a Coelho sabem disso, né? Jorge está em formação, Roberta já psicóloga, né? Profissionais maravilhosos, sabem que tem situações que uma ajuda profissional cabe. Uma ajuda profissional cabe, não tem nada de menos espiritual, sou menos espiritual por causa disso, pelo contrário, você está exercendo uma virtude que é extremamente espiritual, que é a virtude da humildade, né? Que é a David, virtude de se rapidinho, eu colocar estava nessa pensando posição aqui, de... e até pensando aqui, é melhor a gente estar dentro de gabinetes e consultórios se tratando do que a gente ser caso de polícia e estar nos jornais. Uau! Porque é um fato, a gente vê. Então, que a gente pense sobre isso. E se cure, se trate, porque Deus tem transformação, né? E restauração para a nossa vida, mas a gente precisa dar o passo. É como você falou, né, Roberta, e o próprio João, a humildade. Porque você precisa ter humildade para reconhecer que precisa de ajuda. Então, por isso que eu amo, porque o Espírito Santo nos dá esse espírito de equilíbrio. Não é? É como falar, a fé não nega o problema, mas ela age, né? Então, assim, a fé no sentido da prática, né? Procurar ajuda, como foi falado, tem pessoas que precisam se autoconhecer, todos nós precisamos, né? Na realidade, se autoconhecer. Existem histórias de infância, em séries de coisas que a gente, muitas vezes, pensa e realiza coisas pela história que nós vivemos. Então, o espírito de humildade, de reconhecer que precisa de ajuda e buscar, sim, profissionais, né? Porque quando a gente fala na palavra de Deus, tem coisa que só Deus pode fazer, né? Mas a medicina está aí para nos ajudar e é por isso que a gente precisa ter os frutos do Espírito, inclusive para isso, né, Roberta? Que a gente precisa reconhecer. Quem não exerce os frutos do Espírito, quem não anda com os frutos do Espírito, jamais vai ter humildade para reconhecer. Então, precisa reconhecer para agir na solução, né? Muito bom. Eu queria trazer agora... Deixa eu só colocar uma coisa que você disse, rapidinho. Com certeza, vai. Para que tudo isso aconteça, né, a gente precisa ter um encontro real conosco, né? Então, esse encontro real, ele na realidade, eu gosto muito de dizer que é uma viagem interior com a companhia de Jesus, né? Eu acredito que é a melhor maneira de nós nos conhecermos, uma maneira saudável, uma maneira segura e a maneira certa, né? Porque nós temos muito viés, né? Tem muitas perspectivas e visões diferentes de tudo, inclusive de nós mesmos, né? E eu parto muito do princípio que esse processo é como descascar uma cebola. A cebola ela é feita de várias camadas superficiais. Para que você chegue no miolo da cebola, você vai ter que passar por cada camada, tirar cada pele. E é interessante que quando você descasca uma cebola, você chora. Por quê? Porque exatamente não é fácil se desnudar e não é fácil se conhecer. E não é fácil encontrar as verdades dentro da gente, que muitas vezes são dolorosas, às vezes são verdades que nós transferimos para os outros, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas inquietudes, as nossas angústias, as nossas paranoias, e nós jogamos para o outro aquilo que nós realmente somos. E quando nós entramos nesse processo de descascar a cebola que somos nós mesmos,
nós começamos a viver a realidade realmente de entender o que Deus quer da gente. E aí a gente começa realmente a viver a vida que Deus projetou para a gente. A vida que Deus ele desejou, a vida que Deus desenhou, a vida que Deus disse assim, rapaz, quando João Vitor for descer aqui para a terra, cara, eu tenho um plano muito especial para ele. Eu tenho algo muito único para Roberto, algo muito específico para Jane, eu tenho algo muito para você que está assistindo hoje aqui, né? E é a partir desse princípio que a gente entende que são as individualidades da gente, junto com a interação daquilo que Deus tem para a gente, e uma das grandes ferramentas, né, João Vitor? O relacionamento. A gente está falando de família. E o relacionamento, assim como o ferro afia o ferro, né? O outro afia o outro. Um homem afia o outro homem. Um pai afia o filho afia a mãe afia a filha. E a família, ela se amola. E se amolar, na realidade, é o quê? É se preparar para encontrar Jesus. Né? É se preparar para viver intensamente essa verdade de Deus. Né? Muito bom. E o último tópico, gente, que foi abordado da nossa última mensagem, da porta para dentro, foi perdão. Se nós queremos proteger os nossos lares, precisamos trocar o julgamento pelo perdão. E aí eu queria que nós discutíssemos aqui a importância e o poder desse perdão. Como os nossos lares podem ser ambientes que estão mais para um hospital do que para um tribunal. Porque no hospital existe cura, no tribunal você tem vitoriosos e sentenciados, não é? Gente que venceu o caso ali, e gente que foi aí alvo da pena, sobre ele foi aplicada uma pena. Como os nossos lares podem ser mais hospitais do que tribunais? Por que que o perdão, ao mesmo tempo que é tão necessário, é tão desafiador? Na prática, como é que nós podemos exercer esse perdão? Muita gente fala, eu sei que eu preciso. Minha dificuldade não é saber que eu preciso perdoar. Eu tenho que perdoar meu cônjuge, preciso perdoar meus filhos, preciso perdoar meus pais, mas eu tenho um imenso desafio em relação a isso, não consigo. Quando tento, mas vez por outra voltam as mágoas. Bora conversar um pouquinho sobre perdão. O que vem ao coração de vocês sobre esse assunto, gente? Eu penso muito assim, pessoalmente, né? Sempre que quer vir algo na minha mente em relação a não perdoar ou tentar me omitir dessa responsabilidade para eu me libertar e libertar o outro, eu sempre gosto de pensar que em camadas diferentes, em níveis diferentes, uma pessoa me ofendeu ou me machucou. Mas constantemente eu também, em camadas diferentes, em situações diferentes, estou ofendendo também alguém. É impossível a gente viver as relações humanas sem a gente ser ofendido e sem a gente ofender. Ou seja, sem a gente machucar e sem ser machucado. Não existe ninguém que é 100% vítima nem 100% algoz, né, Robertinha? Com certeza. E eu acho que uma coisa que também me destravou muito foi sempre quando eu leio aquele versículo, acho que é no Evangelho de Mateus, que fala sobre a questão de você receber de Deus o perdão quando você libera o perdão. Eu sempre paro para pensar assim, com Deus, eu e Deus. Deus, eu estou sendo esse canal que está colocando uma tampa ali e não está fluindo tudo o que tu quer, porque eu estou colocando um limite que é através do perdão, porque a minha ótica, né, pessoalmente, a minha vida espiritual, ela acaba embargando a partir do momento que eu não perdoo, porque é como se eu também não conseguisse mais ver Deus da forma como eu deveria vê-lo. Deus fala isso pra gente. Se vocês não perdoarem, vocês não têm, é como se vocês não tivessem acesso. E eu sempre falo isso para mim mesma. Eu quero ser esse canal livre que vê Deus de uma forma que deveria ser, que se relaciona com Deus da forma como deveria ser. E, gente, isso não é fácil, isso não é só uma teoria que eu estou falando aqui, é desafiador, porque tem, como a Gê até falou, todo mundo está falando, tem situações que às vezes nem são de agora, são situações que já são do passado, que são da infância, que a gente se coloca naquela posição, mas por que eu era criança? Mas por que eu não tinha entendimento? Mas eu acho que
como adultos agora, a gente se desvencilhar um pouco dos porquês e simplesmente, Deus, se tu tá dizendo e eu confio em ti e a minha vida é baseada no que o Senhor fala e eu quero ter uma vida baseada no que o Senhor fala, eu quero ser esse canal livre, sabe? Eu quero ter sem rancor, viver sem amarra, porque a gente vive, quando a gente não perdoa, a gente vive como se fosse amarrado de várias formas e às vezes coisas não fluem na nossa vida por causa da falta de perdão. Então, isso é até importante, né? Às vezes, eu não sei em que circunstância ou situação as pessoas que estão nos ouvindo estão vivendo, e às vezes tem áreas da nossa vida que parece que estão travadas, paralisadas, que não avança. E eu oro mesmo, assim, para que o Espírito Santo, através de toda essa conversa que a gente está tendo, ele vá despertando em você se existe algo, se existe alguém, se existe alguma situação que, ao momento que você está ouvindo isso, você, meu Deus, isso aconteceu comigo, ou meu Deus, essa pessoa, você lembrou, que hoje seja um momento que você libere, fale, eu perdoo tal pessoa, coloque o nome dela e declare isso e fale que você perdoa essa pessoa, essa situação. E eu realmente vejo que muitas coisas nas nossas vidas, elas vão sendo desatadas, e o meu desejo é que vidas sejam desamarradas, literalmente, ao momento que elas estão ouvindo isso e que elas vão colocar isso para fora e que a vida delas flua da forma como tem que fluir, com Deus e com as pessoas em todas as áreas da vida, através do perdão. Vocês concordam, gente, que assim existem situações pontuais que precisam de perdão, ou seja, algo aconteceu, uma atitude, uma palavra, um desajuste, um desencontro, uma desobediência e por aí uma traição, existem esses, vamos colocar assim, esses momentos, essas situações, mas vocês também concordam que assim existem situações que elas meio que permanecem, que é todo dia um pouquinho e que você precisa exercer aquela misericórdia? Por exemplo, G, você que tem filhas, né? Então, assim, eu tenho acompanhado pais que o que eu tenho aconselhado eles é todo dia você vai ter que ter um olhar de misericórdia, porque o filho está passando por aquela fase em que, assim, não é uma coisa pontual. É toda semana uma dificuldade, uma resistência, toda uma situação, e facilmente as mágoas vão crescendo no coração. Então, assim, é meio que um uso contínuo de misericórdia, de perdão. Então, vocês concordam que existem esses dois cenários? Aquele encontro, aquela conversa, aquele liberar de perdão para que a coisa aconteça, né? Aquele virar de página, e também, por exemplo, aquela coisa que, né? Às vezes você tem situação com pai e com mãe, por exemplo, que você, poxa vida, meu pai permanece sendo quem é. E você vai ter que ter esse olhar de misericórdia, né? O que é que vocês pensam? G, Jorge? João, eu vejo o perdão é uma prática diária e é o maior ato de amor que você pode dar. Então, traz também a consciência daquele versículo, sabe? Aquele que fala, a quem é muito perdoado, muito ama. A quem é muito perdoado, muito ama. Então, quando você olha para si, é o ato da humildade novamente. Precisa ter humildade para você dizer assim, eu não servia para nada, eu não prestava para nada, e eu fui perdoada. É entender de onde você veio e quantas pessoas você já feriu, quantas pessoas você... E aí você coloca, poxa, se eu fui perdoada, quem sou eu para não perdoar? Se eu fui perdoada por Deus, quem sou eu para não agir em perdão? E aí vem outra coisa, porque muitas pessoas acham que tem que ser um sentimento, mas eu não estou sentindo perdão. E aí a gente precisa trabalhar o nosso comportamento em perdão, agir em perdão. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não estou sentindo. E Deus nos ensina, vem cá, como é que eu posso exercer amor por uma pessoa que eu nunca vi? É a prática do amor, é o amor do tipo de Deus, é o amor ágape que você faz. O perdão, eu creio nisso, que é um exercício. Depois o sentimento acompanha a tua decisão.
Mas no ato do perdão é uma decisão, é de forma é intencional. Aos poucos aquilo vai vindo, o sentimento vai acompanhando a tua decisão. Porque às vezes a gente conversa com casais, conversa com situações, a gente cuida disso, né, de pais e filhos, e tem adolescentes ou jovens que dizem, mas eu não consigo, pastor, eu não sinto. E aí a gente faz aquela oração, clamando, porque é uma ação do Espírito Santo, a gente crê também, que é um ato de humildade, de você reconhecer e você praticar. Escreva isso, escreva no caderno, comece a orar. Eu libero perdão para fulano de tal. Senhor, me ajude. Você já orou? Muitas vezes nem orou, porque nem não consegue nem pronunciar o nome da pessoa. Então, eu creio que é uma decisão que é regada pela ação do Espírito Santo, mas precisa reconhecer. Um ato de humildade. E a maior prova do perdão é você agir em amor. Uma coisa que essa semana que passou eu estava revendo era a história de José. E, gente, tem algo tão poderoso no perdão de José que eu nunca tinha percebido. Aquele episódio que ele finalmente ele se revela para os irmãos, né? E aí tem aquela conversa muito, muito dramática. Gente, eu nunca tinha percebido que diz assim, Gênesis 45, versículo 4, José fala, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem. Então ele abre o verbo e a primeira coisa que ele faz, ele perdoa. Aí lá na frente, no versículo 15, diz assim, em seguida beijou todos os seus irmãos, choraram com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Gente, eu fiquei assim, José perdoou, depois ele abraçou e só depois eles conversaram. E isso me impactou porque, assim, nossa tendência é o caminho inverso. Nós queremos, né, Jorge, Roberta, primeiro ter a conversa, e aí aquela conversa em que eu jogo na cara tudo que você fez ou não fez, e disse e não disse, como me feriu e como me magoou, toda aquela conversa, para depois escutar um dramático pedido de desculpas, para depois, né, se abraçar e por último falar, perdoei, né? E a sequência do José, ela foi o inverso, é o perdão, depois o abraço, e depois quando vem a conversa já não é para remoer o que aconteceu, mas é para olhar daqui para frente, daqui para o futuro, o que é que a gente vai fazer. Jorge, comenta um pouquinho, completa qual o teu pensamento sobre essa questão, a importância, o poder, a prática do perdão para as nossas famílias. Muito boa esse insight aí, essa revelação aí de Deus aí, muito legal, né? Nunca tinha parado para pensar sobre isso e faz total sentido mesmo, né? Na realidade é o inverso que precisa acontecer. E eu acredito assim, as pessoas que nós mais amamos e que mais nos amam são as que mais nos ferem e são ao mesmo tempo as mais difíceis de ser perdoadas e as que mais necessitam de perdão, né? Ou seja, o vínculo da família é algo tão poderoso e tão forte que até mesmo na hora de perdoar, nós somos mais afligidos e mais tentados, né, a não perdoar. E o próprio Jesus, ele fala algo muito interessante, né? Ele fala assim, olha, não julguem para vocês não serem julgados, não condenem para vocês não serem condenados. Ele fala, soltem para que vocês sejam soltos, deem para que vocês recebam. Então, lhes será dado uma medida recalcada, sacudida e transbordante, né? Ou seja, é somente depois do nosso processo de dar, por isso que dar é melhor do que receber, porque o dar é o que libera o receber das nossas vidas, e por isso que Jesus ele chega e nos ensina assim, olha, se você está pensando que você precisa ser o primeiro para ser o melhor, não, você tem que ser o último. Se você acha que tem que ser o líder de todos, não, seja o servo de todos, não é? E aí passa na minha cabeça uma definição que eu tenho muito na minha mente sobre perdão. A gente tem muito senso comum e muita ideia generalizada sobre o perdão, aquela questão de liberar, de absolver, da pena, da culpa e tudo. Só que tem uma definição de perdão que ela é bastante interessante, que é evitar o trabalho, evitar o esforço a si mesmo.
Olha como é interessante isso, João Vitor. Perdoar é você evitar o esforço ou o trabalho a si mesmo. Ou seja, o perdão, na realidade, não é para o outro, simplesmente. Na realidade, nós precisamos perdoar o outro, não é porque os outros merecem o perdão, mas é porque nós merecemos ter paz. Nós precisamos ter essa paz. E a falta de perdão, ela impede a gente viver aquela paz que excede todo entendimento. Que Jesus ele fala, né? Que Paulo fala, né? Que Jesus ele guardará a nossa mente e o nosso coração nele mesmo. Ou seja, eu me lembro de uma frase, eu não lembro quem foi que falou essa frase, mas ele fala mais ou menos assim, que primeiro, muito mais forte uma pessoa que pede desculpas, é uma pessoa mais forte ainda aquela pessoa que perdoa, mas só que é mais feliz aquela que primeiro esquece. Né? Tipo, o primeiro a pedir desculpas é o mais forte, é o mais corajoso. Né? Mas o primeiro a perdoar é o mais forte. Mas quando eu esqueço, eu me torno mais feliz. E o perdão, eu gosto muito de pensar nesse sentido, que o perdão é como um botão de amnésia necessária. Entenda, nós não vamos esquecer a situação, nós não vamos esquecer a pessoa, nós não vamos negar o que aconteceu, não, mas todo sentimento envolvido, toda crença envolvida, né? E crença aqui eu falo muito no sentido daquilo que está preso a experiências vividas. Né? Então, o que se faz uma crença? É diferente de sentimento e emoção. Crença é tudo aquilo que foi pautado, enraizado em uma experiência minha que foi vivida, seja ela boa ou seja ela ruim. E Jesus, ele já pregava isso. Ele falava, olha, você precisa entender uma coisa, se você não perdoar, o teu pai que está no céu não pode perdoar. Ei, antes de você ofertar, vê se tem algo contra alguém, vai lá, resolve as tuas coisas, resolve o problema, acaba com a intriga e depois tu vai voltar e oferta no templo do Senhor, na casa de Deus. Ou seja, o perdão, ele é essencial para a vida. E o perdão, ele está ligado intimamente a uma vida espiritual. João Vitor, eu poderia dizer para você aqui, sem medo de errar, né, que as pessoas mais espirituais são as pessoas que perdoam logo. As pessoas mais espirituais são aquelas pessoas que têm mais facilidade de perdoar. E aí vem aquela pergunta que você fez, mas Jorge, na prática, como é que uma pessoa que diz assim, cara, eu estou tentando, eu estou buscando, é uma junção de respostas aí, mas resumidamente eu diria, meu irmão, vá aos pés do Senhor. Coloca o seu coração como oferta primeira a Deus. Entrega tudo a Ele, Ele endireitará os teus caminhos. Conserva-se ali fiel às palavras de Deus. Mas também eu diria, ei, procura ajuda, compartilha com alguém. O próprio Tiago, ele fala no capítulo 5, né, que quando nós confessamos nossas culpas a Deus, ele nos perdoa, mas quando nós confessamos o nosso pecado, o nosso erro, o nosso mau comportamento a alguém, nós somos curados. E até o próprio ato de eu dizer para você, por exemplo, João Vitor, eu não estou sendo capaz de perdoar a minha mãe, eu não estou sendo capaz de perdoar o meu pai que fez isso e aquilo comigo. Eu inicio um processo de cura na minha vida. Eu rompo o processo de enrijecimento emocional, mental e espiritual e começo a andar numa linha espiritual que Jesus ele ensinou e viveu. Ou a gente acha que Deus ele olhou para a terra, viu aquela, perdão a palavra, confusão geral, aquele povo adorando outros deuses, adulterando, mentindo, roubando, fazendo, sabe, tudo de ruim uns com os outros e com o próprio Deus, e disse assim, ai, como eu amo esse povo é tão gente fina. Não é sobre sentimento. Jesus, ele disse, ele olhou lá para baixo, olhou aqui para baixo e disse assim, ei, sabe de uma coisa? Apesar de vocês estarem fazendo tudo o que vocês estão fazendo, eu vou provar o meu amor para com vocês. Eu vou derramar a mim mesmo
para que vocês tenham vida, para que vocês entendam que vocês têm um Deus e que vocês podem sim viver de uma forma diferente. Então, para mim, o perdão ele é tudo isso. E muito mais, claro, né? Muito bom, muito bom. Perdoar é você querer mais a sua família do que você querer estar cheio de um senso de justiça própria e não ter a sua família. É quando aquela pessoa ela se torna mais importante para você do que o seu orgulho. É aquela pessoa se torna mais importante para você do que, não é verdade, assim, o seu senso de justiça própria. E eu vejo que, mais uma vez, voltando para José, pensando sobre ele, eu ficava me perguntando por que ele perdoou. Ele não precisava, gente. E olha que ele nem tinha todo o ensino que nós temos, porque nós somos discípulos de Jesus, né, Jorge? Você comentou, G comentou a questão da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz, que é o nosso grande, vamos colocar assim, motivador para a questão do perdão. Nós fomos perdoados. Nós, enquanto discípulos de Jesus, temos esse chamado, essa convocação de Deus, que é perdoar, porque ele já nos perdoou, na cruz ele nos perdoou. José nem isso tinha, né, gente? Nem essa revelação ele tinha tido. E olha a nobreza do caráter dele. Mas por quê? Penso eu que ele olhou para aqueles irmãos e disse assim, olha, eu prefiro ter uma família restaurada do que estar no palácio do Egito, com tudo do bom e do melhor, e não tê-los perto de mim. Ele queria de novo seus irmãos, queria de novo Jacó, seu pai, né? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, a conversa está rendendo e renderia muito mais, viu? Renderia que a gente iria ou até, mas eu acredito que esse podcast até esse ponto aqui foi muito, muito bom, muito abençoador. Eu, então, cresci demais. À medida que vocês iam comentando, eu ia aqui escrevendo, fazendo as minhas anotações, guardando para mim, e eu espero que você que nos escutou tenha recebido muito, tenha aprendido muito, e que esse tenha sido aí um tempo muito enriquecedor para todos aqueles que nos escutaram. Uma honra estar aqui com vocês, e queria encerrar agradecendo Pastor Jorge, Pastora Jeânia, Pastora Roberta, muito, 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 muito obrigado por esse tempo aqui juntos. Foi bom demais. E eu queria encerrar orando por todos aqueles que vão estar aí escutando, todos aqueles, talvez, não sei, você está ouvindo de manhã, de tarde, de noite, onde quer que você esteja, em qualquer horário que você esteja aí ouvindo, saiba que tudo isso aqui foi preparado para que, de alguma maneira, você fosse aí muito abençoado com esse papo, com essa conversa. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui juntos, e nós verdadeiramente te pedimos que cada palavra aqui comentada seja como uma semente de vida, que possa entrar, penetrar, ó Deus, e florescer na vida de cada pessoa que nos escuta. Nós oramos pelas famílias, ó Deus, que vão receber essa palavra aqui. Deus, aqui no nosso país, fora do nosso país, onde quer que esse podcast chegue, nós te pedimos que chegue também, Senhor, ó Deus, o poder do teu Espírito, da tua vida, da tua graça, ó Deus, o poder da tua palavra, que faz com que tudo aquilo que está ferido seja curado, aquilo que está preso seja liberto. Senhor, ó Deus, para que, como diz o salmista, para que haja paz dentro dos nossos muros e prosperidade dentro dos nossos palácios. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, muito obrigado e fica ligado, porque essa semana tem continuação da série Da Porta para Dentro e, portanto, na semana que vem tem a parte 3 desse podcast. Deus te abençoe mais e mais.